Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Vamos passar então a meditação dessa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o tema a liberdade cristã. Esse é o segundo estudo ou segundo encontro dentro dessa série e hoje então nós vamos caminhar um pouquinho mais estudando esse tema tão importante sobre a liberdade cristã. Nós vamos abrir a nossa Bíblia então. Vamos abrir. Abra aí, na primeira carta que Paulo escreveu. É a primeira carta de todas as que Paulo escreveu. Não é a primeira Timóteo, nem a primeira Coríntios, nem a primeira Tessalonicenses, não. É a primeira carta que Paulo escreveu de todas que ele escreveu. Já abriu aí? Abra aí a sua Bíblia, na carta que é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Se você já assistiu ao primeiro vídeo, você sabe, e se você participou então ao vivo da primeira mensagem, você também já sabe. A carta é Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 1, os versos 1 a 5. Nós lemos como um ponto de partida, esses versos, e hoje nós vamos ler como pontos de parada. Nós vamos parar um pouquinho em cada versículo, vamos pensar aqui sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre as mensagens que Deus tem nos ensinado através dessa carta tão maravilhosa. Gálatas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, 5 versos e Paulo já inseriu um amém aí, Um assim seja, Para que nós pudéssemos também, ao terminarmos essa leitura, dizer no nosso coração, amém, assim seja. E aqui, nessa jornada sobre a liberdade, nós vamos entender que o que Paulo está tratando em toda a sua carta é sobre a liberdade cristã. Não a liberdade de ir e vir, como nós falamos na última semana, mas uma liberdade da consciência, uma liberdade da nossa vida cristã, uma liberdade espiritual, como filhos de Deus, como chamados por Deus para o Evangelho da graça. Nós não podemos viver presos, oprimidos, escravos, seja lá do que for. Nós fomos chamados à liberdade, essa verdade que liberta, João 8:32, e conhecereis a verdade,
E Jesus diz em João 14: eu sou a verdade. No conhecer a Cristo e no conhecer a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o Evangelho de Deus em Cristo, nós vamos experimentar essa perfeita liberdade. Não pode de maneira alguma haver um cristão verdadeiro que, tendo tido acesso ao Evangelho verdadeiro e que ainda continua escravo de leis e ordenanças humanas. Não cabe na mesma frase um cristão verdadeiro que conheceu o Evangelho verdadeiro e que ainda continua escravo. A liberdade conquistada por Cristo naquela cruz, a obra de Cristo, ela nos concedeu a graça da liberdade, da vida plena, da vida em abundância. Por isso, o verso do capítulo 5 de Gálatas, o versículo 1 do capítulo 5, é chamado também de o versículo-chave dessa carta. Olha lá o que diz, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós precisamos guardar esse verso aqui. Precisamos colocá-lo não apenas na mente, mas no coração. Meditar nele, deixar ele descer no coração. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes em quê? Nessa consciência de que nós somos livres. Você não é escravo de nada e de ninguém. Você é livre, em Cristo você é livre. Você é livre para viver para a glória de Deus. Lembra disso? Paulo vai falar isso aqui. Para a glória de Deus. Se você entende que a sua vida, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, nisso está a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, a liberdade, ela é construída pela verdade. Como a citação do último encontro que eu trouxe esse registro aqui. Nós buscamos a liberdade não pela liberdade, mas pela verdade. O caminho para a liberdade é a verdade. É por isso que Cristo deixou essa máxima, essa afirmação imutável, inarredável. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, nós não estamos debaixo do jugo da lei, mas estamos debaixo da graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou. E Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para cumprir a lei. Em Cristo a lei foi cumprida. As exigências da lei encerraram em Cristo, porque nenhum de nós poderíamos cumprir a lei de forma plena. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se rebelaram. Não há um justo, todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim, o assunto da carta é a liberdade cristã, e é nessa graça de Deus, nessa graça maravilhosa de Deus em Cristo, na obra de Cristo, é que está a nossa plena libertação. Eu disse, e talvez você vai lembrar aí, tem gente que passou a vida inteira na igreja, com a Bíblia na mão, estudando, meditando
aprendendo, ouvindo, ensinando sobre a graça, mas não abraçou a graça de Deus como graça de Deus. Porque nós somos legalistas por natureza. Nós nascemos assim, prontos a exigir que o outro cumpra, pronto a dar pelo mérito, pelo que o outro fez, um presente, um reconhecimento. Então a nossa mente e a nossa criação e a nossa cultura, a nossa perspectiva humana, ela é muito centrada na lei, do fazer por merecer. Mas quando se trata do Evangelho, não depende de quem quer nem de quem corre. Lembra? Romanos 9? Mas de Deus exercer a sua misericórdia. E a misericórdia é exercida pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. A minha graça te basta. Paulo ouviu isso de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te. Em teu nome eu levanto as minhas mãos. Salmo 63, versículo 3. Nosso chamado é sustentado pela graça de Deus. Nós não lemos o versículo 6 hoje, mas olha aí em Gálatas 1, o versículo 6. Próximo encontro nós vamos trabalhar do 6 ao 9. Olha como ele diz no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Daquele que vos chamou na graça de Cristo. O nosso chamado aconteceu na graça de Cristo. O nosso chamado é sustentado na graça de Cristo. Mas vamos começar pelo começo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não da parte de homens, vírgula, nem por intermédio de homem algum, vírgula, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É uma apresentação. Paulo está se apresentando. Paulo está apresentando a sua vida, mas ele não separa a sua apresentação da apresentação de Cristo. Ele não separa o seu ministério, o seu chamado da graça de Cristo, que está na obra que Deus realizou na vida dele, do chamado de Deus em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, não por homens, não pelos homens, não dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. E ele direciona, a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas na Galácia, a graça a vós outro e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que início de carta. Pense para você ver a maneira como Paulo se apresenta, como ele saúda os irmãos, como ele se apresenta aqui nessa linda e maravilhosa carta. O que notamos é que nesses primeiros 5 versos, Paulo
apresentando a saudação, ele faz então uma apresentação das suas credenciais, do seu apostolado, e ele fala da obra perfeita de Cristo Jesus. Ele fala que é da vontade de Deus, e ele fala que a graça manifestou sobre nós também sobre a vontade de Deus. Note que ele fala no versículo 1, não da parte de homens, nem por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí no versículo 4 ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. O chamado de Paulo, o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida, a sua casa, a sua família, não por homens, não pela vontade de homens, não por intermédio de homens, mas por Deus, pela vontade de Deus, por intermédio de Cristo, pela vontade de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aqui, ele vai defender, na caminhada da carta nós vamos notar que Paulo vai defender a sua autoridade ministerial, a sua autoridade apostólica. E a gente nota que não é uma defesa egoísta. Olha, eu vou defender o meu lado aqui, eu vou mostrar para vocês que eu tenho credenciais, que eu tenho autoridade apostólica. Quando Paulo vai dizer isso, logo ele põe Cristo na frente. Não sou eu, mas é a graça de Cristo. Não por vontade de homem algum, mas por Cristo, por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos, o qual se entregou na cruz para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, o tempo todo, ao saudar a igreja, aqueles irmãos da Galácia, se apresentando como apóstolo, a ênfase de Paulo está na obra perfeita de Cristo. Porque se ele é o Evangelho, e se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e se o Evangelho é a graça de Deus em pessoa, Cristo Jesus é a personificação da graça de Deus. Paulo não vai falar de si mesmo, ele vai falar da obra de Cristo. É por isso que ele inicia dizendo que ele é apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, ou seja, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Se a ênfase aqui pela heresia que estava tentando contaminar aqueles irmãos, os levar para uma vida de lei, de legalismo, uma vida de acrescentar à fé em Cristo outros elementos, Paulo então arranca da cena toda a participação humana, toda a ênfase no homem, para colocar toda a ênfase em Deus e na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Quer ver? Olha o versículo 10, olha o versículo 11, olha o versículo 12, que mais à frente nós vamos estudar. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Olha. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Olha o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo faz questão, no início da sua carta, de tirar toda a ênfase do homem, toda a centralidade do homem, para colocar a ênfase e a centralidade na pessoa de Jesus, na obra de Deus
em Cristo Jesus na vida dele, para tirar exatamente essa ênfase na obra, naquilo que o homem pode fazer. Esse outro evangelho que ele vai trabalhar aqui para também defender, ele vai defender o seu apostolado, mas ele vai defender o verdadeiro evangelho. E assim, o nosso assunto é com Deus. O assunto de Paulo é Deus, é Jesus Cristo. Nosso assunto também. Nós somos o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, e não tem homem nessa terra, por mais poderosos que sejam, para oprimir você, para subjugar você, para colocar um cabresto e te arrastar por aí. Você é livre. Ainda que você seja lançado numa prisão por causa do Evangelho, você é livre. Paulo, muitas das suas cartas foram escritas da prisão, mas ele era um homem livre, um homem que experimentou a plenitude da liberdade, porque ele entendia a obra de Cristo em sua vida. E assim, meus irmãos, nós precisamos reconhecer, como Paulo, que a nossa fé e o nosso chamado não está fundamentado em homem algum, em ministério algum, em apóstolo moderno aí, bispos, pastores, missionários, placas denominacionais, não. A sua vida, o seu chamado, o seu ministério, os seus dons, os seus talentos, tudo isso veio de Deus e é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqueles que vivem para agradar homens, inevitavelmente vão desagradar a Deus. Aqueles que vivem para sujeitar-se a homens, eles vão deixar de sujeitar então a Deus. Nós lemos aqui no Salmo 146: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, que fez o mar e tudo que neles há e que mantém para sempre a sua fidelidade. No versículo 7, uma das expressões da ação desse Deus grande e poderoso, é que ele põe em liberdade os encarcerados. Deus, ele liberta os encarcerados. E como que ele faz isso? Através da verdade, através da palavra, através do evangelho da graça. Ele liberta os encarcerados. Tem muita gente que mesmo dentro de uma igreja está escravo, continua escravo de ordenanças humanas, de preceitos humanos, de opressão humana, porque não entendeu, como Paulo ensina aqui, que tudo começa com Deus e com a obra perfeita de Cristo Jesus. Então, depois de fazer a defesa do seu apostolado contra os falsos mestres, Paulo saúda a igreja, mesmo levantando denúncias tão graves acerca da incoerência dos Gálatas. Paulo lhes dirige uma saudação cristã, trazendo a eles as verdades essenciais do Evangelho. Que verdades essenciais são essas que aparecem aqui na saudação de Paulo? Duas verdades essenciais do Evangelho: graça da parte de Deus
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Essa é a saudação. Eu gosto muito dessa saudação. Graça e paz. Um dia desse alguém até fez para mim um meme. Meme? Não, uma figurinha, né? Figurinha. Graça e paz. Eu lá dando graça e paz. Eu amo essa saudação. Porque ela resume, essas duas palavras são fundamentais no Evangelho. São fundamentais na vida cristã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas duas palavras são síntese do Evangelho. A paz fala da natureza da salvação e a graça fala da fonte da salvação. Martim Lutero, falando sobre esse ponto, esse versículo, escrevendo sobre esse versículo, ele diz que a graça liberta do pecado, enquanto que a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Já que o pecado e a consciência são os dois carrascos que nos atormentam, diz Martim Lutero, a graça trabalha na remissão de pecados e a paz atua no apaziguamento da nossa consciência atormentada. Graça e paz. A graça significa o favor espontâneo e merecido de Deus em ação. A operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que têm um sentimento e um sentido de culpabilidade e que correm a Deus em busca de refúgio. E a ação do juiz, que não somente perdoa a pena, é o que Deus faz. Ele não apenas concede a graça perdoando a pena, mas ele também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como seu próprio filho. A graça e a paz em ação, nesse mistério, nessa maravilhosa síntese, né? Nessa explicação tão simples e maravilhosa do Evangelho. A graça que perdoa e a paz que nos adota como filho, que tira de nossa consciência todo dedo em riste do acusador, que tira do nosso coração todo medo do amanhã e do porvir, porque pela graça somos salvos. Não é pelo que nós fazemos. Não há nada que nós podemos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que podemos fazer para Deus nos amar menos. Ele ama, porque o Pai Ele ama. O Pai não escolhe, né, se ama ou se não ama. Pelo menos o Pai, o Deus, o Pai Celeste, que é o Pai por excelência, Ele ama o Filho. Independente se esse filho é aquele pródigo que saiu, que deu as costas, que torrou todo o dinheiro e a herança que o pai o deu, porque ele assim o pediu, aquele pai o recebe de braços abertos, sem pedir prestação de contas, onde ele gastou o seu dinheiro. O pai dá um banho, faz uma festa, põe uma roupa limpa, põe um anel nos dedos, põe sandália nos pés, ou seja, dignidade, dos pés à cabeça, das mãos aos pés, dos pés à cabeça, dignidade. É isso que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, por meio da graça salvadora. Então, como nós já dissemos, depois de defender o seu apostolado, Paulo passa a defender o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E Paulo é contundente nessa defesa. Você vai ver na caminhada desse estudo que Paulo ele fala firme contra aqueles que estão tentando perverter o coração daqueles irmãos.
Paulo fala firme até com aquela igreja: me admira de vocês estar passando da graça para a lei. Onde vocês estão com a cabeça? Depois ele vai confrontar o próprio Pedro, que estava agindo de um jeito com os novos convertidos, mas quando chegou os judeus, ele começou a agir diferente, porque havia uma série de rituais que os judeus guardavam e que Cristo, pela sua graça e libertação, aboliu aquelas práticas, aqueles rituais dos judeus, porque a graça elimina toda exigência da obra. Não tem nada o que a gente faz, senão não seria graça. Então, Paulo vai da salvação para o grande evento histórico no qual a graça de Deus foi exibida e do qual nos vem a sua paz, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz. Paulo diz que Cristo morreu para nos libertar e nos desarraigar deste mundo perverso. Capítulo 4. Para nos desarraigar deste mundo perverso. A ideia aqui, essa palavra mundo, ou essa ideia do desarraigar, é a realidade do mal. Não existe campo neutro, não existe neutralidade na vida cristã. Quem não está no reino de Cristo, na luz e vivo espiritualmente, está sob o domínio do reino do mal, nas trevas e assim morto espiritualmente. Portanto, Jesus foi à cruz, e aqui no versículo 4, Paulo enfatiza isso, para nos desarraigar do domínio do maligno, ou seja, nos libertar da opressão do maligno, uma vez que o mundo jaz no maligno. A obra de Cristo está transbordando aqui na saudação, nas palavras de Paulo. Por quê? Porque a obra de Cristo é a obra da graça de Deus. Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Olha, parece que tem até um excesso de si, né? Se entregou a si mesmo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, Cristo foi à cruz não por um acidente, nem porque as forças do mal prevaleceram sobre ele. Não, o sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário e absolutamente em conformidade com a vontade de Deus, o Pai. Foi o Pai que o entregou por amor. Foi o Pai que o entregou por amor. O amor divino por nós não poupou o seu próprio Filho, porém precisamos entender que também o Pai, de modo que Deus sofreu pessoalmente. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus se sacrificou pessoalmente e realizou um empenho total. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo e o próprio Cristo é o Deus. Depois que Paulo defende o seu apostolado e o conteúdo do seu evangelho, ele fala que tudo é para a glória de Deus. A quem seja, versículo 5, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de Paulo, o chamado de Paulo, o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo, tudo era para a glória de Deus. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Eu quero concluir esse nosso segundo encontro e mais uma vez pedir que você atente para essa realidade. Qual que era a ameaça que aquela igreja estava sofrendo? Era a ameaça
de homens impondo as suas leis, as suas vontades. Eram os falsos mestres, eram os judaizantes legalistas que estavam pervertendo o evangelho, acrescentando então as obras e os méritos humanos. Contrário assim à essência da graça, que Cristo é suficiente, a obra de Cristo é perfeita e suficiente. Então, com isso, esses homens, esses legalistas, eles buscavam a glória para si mesmos, mas a obra de Cristo foi completa e perfeita, nada podemos acrescentar a ela e não podemos buscar para nós mesmos nenhuma glória. Por isso, Paulo aqui, nessa saudação, ele combate os falsos mestres que minimizavam a obra da redenção de Deus e assim tentavam roubar a glória, ao mesmo tempo em que se volta a Deus para exaltá-lo, a Ele seja a glória. Paulo então está tirando o homem do centro para colocar a glória de Deus. E assim, Paulo diz que somente a Ele pertence a glória pelos séculos dos séculos. Viver para a glória de Deus é compreender a graça de Deus. E nessa graça está a liberdade, a libertação. E nessa graça está a verdade. Porque Cristo é o Evangelho. Cristo é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.